Olha eu aqui de novo. Como vocês viram, nada de cenário ainda. Mas eu vim conversar com vocês sobre mudança, a mudança que eu fiz. Eu estava pensando em quanta coisa passa pela nossa cabeça quando a gente se muda sem ajuda, sem companhia. Não, sem ajuda seria injusto dizer, mas sem companhia. Não sei se isso passa na cabeça dos homens, mas eu, sendo mulher e sendo muito forte e alta, fiquei muito preocupada com certas coisas. E hoje eu me pergunto por que que isso deveria ser normal, sabe? Usei um aplicativo chamado Lalamove para pedir a minha mudança. Seria a primeira vez que eu ia usar esse aplicativo. É um aplicativo que você pode mandar pacotes, encomendas, você pode fazer mudança também de residência. Funciona como Uber, sabe? Como era a primeira vez que eu estava usando, primeiro organizei toda a minha mudança. A pessoa que pegou a corrida, que pegou o trabalho, assim, aceitou o trabalho, mas foi fazer mudança em outro lugar. Ele disse que tinha me mandado uma mensagem, de fato tinha, perguntando o que que eu ia transportar. Mas eu não vi, sabe? Esse aplicativo tem algumas falhas na notificação, não sei se já foram corrigidas, mas naquela ocasião me causou problemas. E aí, na hora da mudança, o cara estava em outra cidade. E, putz, o que que eu faço? E aí, para você começar a chamar outra pessoa, leva muito tempo, porque a mudança eu programei para uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Como é que você vai achar um frete sexta-feira, 4 horas da tarde, considerando que segunda seria feriado, então a gente estava nas vésperas de um feriadão, sabe? Uma galera viajando e eu procurando alguém para levar minha mudança. Horas, horas, olhando o aplicativo, vendo todas as minhas coisas na varanda. Assim, eu não tinha roupa para eu não tinha roupa para vestir, eu não tinha. O meu colchão ainda estava no quarto porque precisava passar pela varanda de cima, mas não tinha lençol, não tinha travesseiro, sabe? O que que eu vou fazer? Aí chegou um moço lá, num caminhãozinho lá perto de casa, e ele falou: Ah, você que tá pedindo mudança no aplicativo? Ou seja, ele viu, mas ele, em vez de aceitar, ele foi lá para saber se eu poderia esperar para fazer um outro dia, porque ele tinha coisas para fazer na sexta e no sábado. Então ele perguntou se eu poderia esperar até domingo. E eu não estava achando nenhum motorista. Aí eu falei, tá, com medo de chover e molhar as minhas coisas, mas, cara, melhor um pássaro na mão, né? Eu falei, tá, então tá, eu espero até domingo, mas se eu puder fazer amanhã mesmo, aí tá, tudo bem. Comendo pra não esfriar. Preparei nada, né? Sou a vergonha do YouTube. Fazendo vídeo do YouTube como se fosse do TikTok. Meu Deus, desculpa. Café, já que é muito cedo pra cerveja. Então, depois que o cara foi embora, é impressionante como a gente fica religioso na diversidade, né? Eu pedi muito a Deus para não chover enquanto as minhas compras, enquanto a minha mudança estivesse na varanda. De fato, não choveu, mas eu tive uma das piores noites de sono da minha vida, porque não foi a pior, graças a Deus. Mas foi muito difícil porque eu tive pesadelo com tudo de ruim que poderia acontecer durante uma mudança. E eu ouvia na minha cabeça barulho de chuva. Não tinha nada fazendo barulho de chuva, mas na minha cabeça eu ouvia barulho de chuva, acordava desnorteada, colocava a mão para fora da janela para ver se estava chovendo. Olha que loucura. No dia seguinte, o rapaz me manda mensagem. E assim, eu continuei procurando outras pessoas para fazer frete, só que não mais pelo aplicativo. Eu comecei perguntando para amigos, conhecidos, se tinha alguém, eu continuei procurando, só que não tinha ninguém disponível, que eu queria alguém para fazer a mudança logo. O rapaz me manda mensagem e fala: Olha, que ele estava em outra cidade também. No dia seguinte ele iria para outra cidade. Ele: Olha, eu tô voltando para o Rio. Eu acho que vai dar tempo de fazer a sua mudança.
E ele trabalha com a esposa dele. Ele, ó, minha esposa falou que quer fazer sua mudança hoje. Ah, sua esposa é uma mulher sábia. Só que quando tudo estava resolvido, passou pela minha cabeça foi: eu vou colocar todas as minhas coisas, tudo que eu tenho, no caminhão de mudança de uma pessoa que eu não conheço. E como que eu vou? E aí ele falou: não, eu não sabia como que funcionava o aplicativo, como é que a pessoa ia. Mas ele tinha falado que se eu quisesse ir com eles, eu poderia ir junto, mas só tinha lugar para uma pessoa. Não queria ir junto. Até pensei em chamar minha mãe para vir comigo, pra gente vir num Uber, né, acompanhando, porque eu pensei assim, bom, se ele levar todas as minhas coisas, eu vou estar no Uber com a minha mãe, vou estar com o meu computador, então vou poder continuar trabalhando, né? Os anéis ficam os dedos, a vida segue, dinheiro a gente trabalha e consegue. Só que estava numa daquelas ondas de calor, não tinha condições de pedir para minha mãe fazer a mudança comigo. Então eu fui sozinha no caminhão. Porque eu não tive coragem de pagar Uber, né? Eu não sei por que que passa essas coisas na cabeça da gente. A gente fica sem graça de mostrar que não confia numa pessoa que não ofereceu qualquer motivo pra gente confiar. Assim, eu não tô dizendo que ele pareceu ameaçador, mas nos dias de hoje, o normal é você não confiar. Ah, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas aqui é o ventilador que eu tenho, tá? Deveria ter sido instalado outro ontem, mas. Vamos falar de coisa boa? Pensei, bom, é isso. Se eu morrer, todo mundo vai saber que eu morri realizando o sonho de procurar um espaço pra mim. Espero que não me machuquem muito. Se quiserem me torturar, tomara que eu morra no susto. Ou o tipo de coisa que a gente pensa. E eu pedi pra minha mãe, mãe, me liga a cada 15 minutos pra ele saber, né, que a viagem tá sendo monitorada. Aí ela, tá, pode deixar e fica tranquila que eu já tirei foto da placa do caminhão. Eu, tá, obrigada. Cara, por que, cara? Por que a gente tá numa sociedade, num mundo onde fazer uma mudança se torna um esporte radical, uma aventura radical? Não, você fala assim, se você vai pular de bungee jump, existe uma chance de você morrer, né? Por quê? Porque você está pulando do alto de uma ponte pro chão, confiando num elástico. Mas, cara, eu só tava mudando de casa e tava aceitando a possibilidade de morrer. E morrer de uma maneira violenta. Como é que a gente aceita isso? Como é que a gente simplesmente tornou isso natural? O meu conjunto de facas recém-comprado, eu abri, peguei a menor das facas, coloquei num bolso facilmente acessível na minha mochila e fiquei com a minha mochila no colo o tempo todo, tendo certeza de onde a faca estava. Cara, por quê? Quando você se muda, tem todo essa necessidade de você mudar o miolo da fechadura, tem serviços que você contrata e que você começa a criar uma figura imaginária de um pai, de um irmão, de um namorado que tá pra chegar. Por quê, né? Por quê? A gente é suficiente pra fazer tanta coisa, mas numa hora dessa a gente tem que ter um homem do lado, ainda que imaginário, para que outros homens respeitem, porque existe uma certa forma de pensar que leva algumas pessoas a não respeitarem outras quando se sentem mais fortes que elas. E a gente acha normal, né? Depois disso,
veio toda a parte da arrumação, que tomou bastante tempo, né? Eu precisava montar os móveis, tirar as coisas de dentro das caixas, decidir onde ia ficar cada coisa. A casa não é muito grande, mas eu tinha. Eu estava num quarto e tinha muita coisa. Então, quando eu trouxe pra cá, mesmo a casa não sendo muito grande, as minhas coisas precisavam ser organizadas onde deveriam estar. E mesmo sobrando muito espaço, era muita coisa. Tipo, foi a primeira vez que eu montei o guarda-roupa na vida. E, e isso tomava tanto tempo, tanta energia, tanto esforço. Fora que eu tinha ainda que preparar minhas refeições dentro das condições que eu estava. Eu tô usando ainda um fogão elétrico porque o meu ainda não chegou. Mas eu tinha que pensar nos recursos que eu tinha para poder fazer o que eu tinha em mente, porque nem tudo que eu queria comer dava para fazer porque estava faltando algum recurso, algum utensílio, alguma coisa assim. Então, e eu tinha que pensar isso um pouco antes da fome bater, porque eu estava trabalhando o dia inteiro. Isso é o de menos. Por incrível que pareça, isso é o de menos. O problema é que quando eu ia dormir, tarde da noite, eu acordava cedo já no gás. E quando eu ia dormir tarde da noite, a minha casa continuava uma zona, uma bagunça absurda. E eu me sentia mal. E, gente, o que eu fiz o dia inteiro? Que eu tô aqui morrendo de cansaço. E essa casa continua essa bagunça toda. Aí aquilo foi me revoltando. No outro dia, mesma coisa. Deito pra dormir, a casa de cabeça pra baixo. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Como é que eu ainda tô dormindo no chão? Tem alguma coisa errada. E aí, o que eu fiz? Eu me dei conta que eu estava sendo muito cruel comigo. E eu falei assim, eu não vou fazer isso com a minha cabeça. Eu não vou colocar na minha cabeça que eu sou insuficiente para dar conta dessa casa. Aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei a minha agenda e aí eu voltei lá pro dia que eu encontrei a casa, dia que eu visitei a casa, né? Eu voltei para esse dia e comecei a anotar tudo que ia acontecendo cada dia. O dia que eu visitei a casa, o dia que eu enviei os documentos, o dia que eu fui ao cartório, o dia que eu terminei de desmontar as coisas lá na casa da minha mãe para fazer a mudança, o dia que eu tirei as coisas do quarto para descer. Olha, cada dia foi aumentando o número de coisas que eu fazia, né? A mudança, a organização da casa, a ida ao mercado, tudo. Eu fui anotando tudo. Por quê? Porque aí, quando era hora de dormir e eu tava assim, toda quebrada, morta de cansaço, mas a casa ainda não estava do jeito que eu queria, ainda tinha um monte de caixa fechada que eu não tinha nem aberto, é, o colchão ainda estava no chão. Então, nessa hora que eu ficava meio triste de não me sentir bem dentro da casa, eu começava a notar: ah, eu fiz isso, isso, isso e isso. Ah, tá. É, realmente, eu fiz muita coisa. Mas é curioso que, apesar disso me ajudar, isso me fez pensar o quanto eu precisava justificar o meu cansaço para mim mesma. Como se eu não tivesse o direito de estar cansada vendo a casa bagunçada. Então, como assim eu tô cansada? A casa ainda tá uma zona. Não posso descansar agora. E assim, ainda bem que eu tava de férias, né? Porque eu não teria dado conta. Mas é uma coisa pra gente pensar. Por que eu tava me cobrando tanto
se eu estava fazendo tudo sozinha e por que que mesmo sabendo que eu estava fazendo tudo sozinha, eu precisei escrever e em seguida ler para entender que eu estava fazendo o melhor que podia e que o meu cansaço era mais do que justificado, sabe? Às vezes a gente acha que a vida não está andando só porque a gente escolheu um caminho que demanda tempo, demanda paciência. E a vida tá andando. Eu comecei a pensar por que que eu demorei tanto para me mudar, se, se eu não trabalhei o suficiente, se eu fiz alguma bobagem financeira. E eu vi que tudo que eu fiz nos últimos 3 anos estavam me trazendo para cá. Só que era um caminho que demandava tempo e paciência. E quando eu levo muito tempo para realizar alguma coisa, a primeira coisa que eu perco é a paciência. E eu acabo me perdendo. Eu ainda tenho um objetivo, as decisões principais ainda são tomadas de acordo com o objetivo que eu tenho, mas a frustração fala muito mais alto. Eu fico muito mais frustrada com aquilo que eu ainda não tenho do que com aquilo que eu já conquistei. Eu precisei ler isso aqui várias vezes e lembrar de muita coisa que eu deixei de fazer para conquistar o que hoje já faz parte da minha vida. Então, não façam isso com a cabeça de vocês, tá? Valorizem o que vocês conquistaram enquanto ainda estão batalhando para o que falta. Essa é a minha dica de hoje. Assim, eu estou torcendo do fundo do coração que o próximo vídeo seja um pouco mais elaborado que esse, mas pelo menos eu estou cumprindo a minha promessa. Eu disse que estaria de volta e estou. Segunda semana, os vídeos estão aí. Só tá um pouco, né? Paciência, tá, gente? Paciência comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.